medida que a inteligência artificial se torna mais poderosa, surge uma pergunta inquietante. Se um dia uma máquina se tornar mais inteligente do que qualquer ser humano, quem realmente estará no controle? O avanço da ciência e a implementação da maldade pela inteligência artificial produzirá a imagem da besta, criará um Deus digital para muitas pessoas incautas. Essa é uma ferramenta usada pelo inimigo das nossas almas. A inteligência artificial, ou IA, está começando a mudar o nosso mundo. Ela faz coisas que pensávamos ser impossível. A IA agora pode ler, escrever, ouvir, falar, entender e até mesmo falar. É verdade, agora existem até pregadores de IA. Discutiremos isso neste vídeo. E veremos como a IA está mudando o mundo, inclusive a religião. E exploraremos o que a Bíblia diz sobre essa fascinante tecnologia. A IA é uma coisa boa. Há perigos na IA. Considerem estas palavras de Elon Musk, que é bem familiarizado com essa nova tecnologia. O perigo da IA é maior que o das ogivas nucleares. Bem maior. Devemos confiar no que a IA diz. Estão treinando a IA para mentir. Em um aspecto positivo, a IA pode ser usada a nosso favor. Em termos simples, a IA é a ciência que cria máquinas que podem pensar como os seres humanos. Ela pode escrever uma redação para você, ler livros e resumir as informações, compor músicas, criar imagens e desenvolver software. Quando uma IA está conectada à internet, ela tem acesso a todas essas informações em questão de segundos. A IA é capaz de jogar jogos, entender emoções, debater e interagir com humanos, e até mesmo imitar sua voz. E o que é mais assustador para alguns é que a IA pode fazer essas coisas muito melhor do que os humanos. Os humanos não escrevem tão bem quanto o ChatGPT. Ninguém escreve tão bem e tão rápido. Porém, recentemente, a IA foi levada a um nível totalmente diferente. Pregadores de IA. É isso mesmo. A IA está invadindo o mundo espiritual. Alguns pastores estão pedindo aos robôs como o ChatGPT que escrevam seus sermões para eles. A IA pode usar a Bíblia e outras fontes espirituais para criar sermões originais e autênticos para os pastores pregarem. Mas recentemente, uma igreja luterana na Alemanha levou a IA a um outro nível. Eles organizaram um culto de adoração criado por IA. O culto com IA incluía um sermão, orações e música. Tudo criado por IA. Em uma grande tela de TV acima do altar, o ChatGPT apareceu personificado em 4 avatares diferentes. 2 homens e 2 mulheres. O sermão de 40 minutos se concentrou em deixar o passado para trás, superar o medo da morte e nunca perder a fé. Centenas esperaram por 1 hora pelos melhores lugares. A igreja ficou lotada. No entanto, a resposta foi mista. Para alguns foi melhor do que esperavam. Para outros, a pregação carecia de emoção e sentimento. Fiquei agradavelmente surpreso com o bom resultado. Mas uma coisa que definitivamente faltou foi simplesmente emoção. Para alguns foi emocionante, interessante, mas para mim foi muito monótono. O avatar falava muito rápido. Às vezes, você não conseguia realmente raciocinar durante a pregação. Não era pessoal o suficiente. Os avatares até arrancaram algumas risadas não intencionais por causa da sua fala impassível. No entanto, Jonas Zimmerman, o pastor e teólogo que teve a ideia, acredita que esse é o futuro da igreja. Eu diria que 98% vem da máquina de modo geral. E o que veremos é um esforço de nós, seres humanos, para ficarmos fora do culto. Mas a IA pode mesmo nos ensinar a verdade? É seguro procurarmos esse meio para obter orientação espiritual? Para entender essa questão, precisamos entender o que realmente é a IA. A IA não é um ser vivo. A IA é apenas um mecanismo de busca extremamente poderoso, capaz de obter informações e aprender com seu próprio ambiente, e colocar essas informações em palavras, imagens, sons e comandos de computador. Portanto, se estiver usando a IA para lhe dar orientação espiritual, você precisa fazer a seguinte pergunta: de onde a IA está obtendo suas informações? O chatbot da IA obtém suas informações do universo www.
Algumas das informações da internet estão corretas, mas muitas delas não. Como a IA pode decidir o que é verdade e o que não é? A resposta é: ela não pode. A IA não tem um princípio orientador como base para a verdade. Ela pode ser treinada com um conjunto ilimitado de informações. Dá para treinar um robô de IA com a Bíblia e outros escritores em quem você confia. E ela poderia lhe dar respostas corretas com base nas informações contidas nessa ponta. Mas a IA carece de discernimento espiritual e da orientação do Espírito Santo. Mas a IA pode e está sendo treinada para dar informações erradas e até mentir. Acho que alguns humanos estão usando a IA para influenciar o público de forma que eles não entendem. Estão treinando a IA para mentir. Para mentir. É exatamente isso. E para reter informações. Uma ferramenta tão poderosa como a IA pode ser facilmente usada para enganar as pessoas com falsas informações. Ou informações apresentadas de forma a mudar a opinião pública de uma maneira específica. Se tivermos uma IA super inteligente, que possa escrever incrivelmente bem e de forma muito influente, sabe? Convincente, e que esteja constantemente descobrindo o que é mais convincente para as pessoas ao longo do tempo e que manipule a opinião pública de uma forma muito ruim, como saberíamos? Amigos, precisamos usar nossos próprios poderes de raciocínio, com base na Bíblia, para tomar decisões. A mídia tem uma influência muito poderosa sobre nosso pensamento. E a IA está levando essa influência a um nível totalmente novo. A IA também representa um grande perigo para a nossa capacidade de pensar e aprender. Se aprendermos a confiar na IA para pensar por nós, nossa própria capacidade mental diminuirá. Nossas mentes crescem e se desenvolvem pelo uso. Quanto menos formos capazes de pensar, mais fracas nossas mentes ficarão. A IA tem o potencial de acabar com nossa necessidade de estudar e aplicar nossa mente a problemas difíceis. A Bíblia diz para estudarmos a palavra e nos mostrarmos aprovados diante de Deus, como obreiros que não têm do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Se confiarmos na inteligência artificial para fazer nossos estudos por nós, não aprenderemos agora a manejar corretamente ou a entender e explicar a palavra de Deus. Além disso, se nos acostumarmos a receber informações, em vez de buscar a verdade por nós mesmos, estaremos sujeitos a serem enganados. Como o uso da IA para orientação espiritual afeta as pessoas? Pesquisas no Japão e em Singapura revelaram algumas descobertas interessantes. Um robô com rosto de silicone semelhante ao humano, com lábios que se movem e olhos que piscam, foi usado para dar um sermão de 25 minutos em um templo budista. 398 participantes foram questionados ao saírem do templo. Todos os pesquisados disseram que o robô era menos confiável do que um sacerdote humano. As doações também eram muito menores quando o robô pregava. Algo semelhante também ocorreu em Singapura. As pessoas que ouviram o robô foram menos inspiradas pela mensagem, em comparação com aquelas que ouviram um pregador de verdade. A razão para isso é que a IA não tem sentimento, emoção, compaixão e amor. A IA é boa em apresentar fatos, mas não consegue atingir os corações. Essas emoções não podem ser geradas por uma máquina. Esses são sentimentos e habilidades que Deus incutiu em nós. Então, o que torna uma igreja realmente autêntica e próspera? A Bíblia diz: mas a cada um de nós foi dada graça segundo a medida do dom de Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons Deus concedeu aos membros da igreja, para edificar e fortalecer a igreja. Deus não concedeu o dom de ensinar, pregar e pastorear a IA. Só quem entrega seu coração a Deus possui esses dons e esteja disposto a ser usado por Deus. Então a IA é totalmente maligna? Claro que não. A IA é uma ferramenta como uma impressora, uma câmera de vídeo ou um microfone. A IA tem possibilidades poderosas para o bem. Na produção de vídeos nesse canal, às vezes usamos a IA para gerar imagens de cobertura. Podemos dar instruções detalhadas em um prompt de IA descrevendo uma imagem ou cena bíblica. A IA pode criar uma imagem realista e nunca antes vista desta cena. Nos custaria centenas de dólares para comprar licenças de artistas para usar esse tipo de imagem.
Esse recurso de IA abre infinitas possibilidades para os criadores de conteúdo. Treinaram um bot de IA para conduzir as pessoas por um conjunto de estudos bíblicos em um site, e em seguida conectá-las a uma pessoa real em sua área para levá-las adiante. A IA pode ser usada no processamento rápido de grandes quantidades de informações, economizando tempo e dinheiro. Está sendo usada na manufatura para acelerar a produção e o controle de qualidade. Está sendo usada em carros para ajudar a evitar acidentes. A IA pode economizar horas de tempo dos programadores ao escrever códigos para programas e sites em apenas alguns segundos, o que levaria horas para um ser humano. A Bíblia previu essa explosão de tecnologia no livro de Daniel. O profeta Daniel recebeu visões de Deus que revelavam o futuro. Após apresentar a Daniel um quadro do que aconteceria nos últimos dias, pouco antes da segunda vinda de Cristo, o anjo disse a Daniel: "Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará." A Bíblia nos diz que o tempo do fim começaria quando o poder da besta fosse ferida de morte, o que ocorreu em 1798, quando os franceses capturaram o Papa e puseram fim ao reinado de 1260 anos da Igreja Católica Romana. Desde a passagem de 1798, a tecnologia explodiu. Desde 1798, a humanidade inventou as ferrovias, o barco a vapor, a fotografia, a ceifeira, o telégrafo, o telefone, o motor de combustão interna, a luz elétrica, o automóvel, o avião, os foguetes, a televisão, o computador, a energia nuclear, o transistor, os voos espaciais, o computador pessoal, a internet, a edição de genes e, finalmente, a inteligência artificial. Essa explosão tecnológica está nos dizendo que a segunda vinda de Cristo está para ter lugar. Todas essas invenções foram usadas para o bem e para o mal. A IA não é exceção. Ela tem um enorme potencial para o mal, mas também tem um enorme potencial para o bem. Mas não podemos confiar na IA para nos ensinar a verdade ou nos guiar espiritualmente. A IA está sendo usada para manipular a mente das pessoas para que acreditem em falsidades. Por isso que é tão importante que você aprenda a estudar a Bíblia por si mesmo. Não se baseie em informações de segunda mão. Vá você mesmo à Bíblia e peça ao Espírito Santo que o guie. Deus quer se revelar a você por meio de sua palavra. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Se você seguir a Jesus, a luz do mundo, não será enganado por informações falsas ou deturpadas. A Bíblia é uma luz orientadora que o ajudará a navegar pelos enganos do diabo. Ele sabe disso. É por isso que tenta de todas as formas possíveis distraí-lo do estudo diário da Palavra de Deus. Amigo, você se comprometerá a estudar a Palavra de Deus e a orar todos os dias? Essa é uma proteção contra o mal, quer você esteja estudando sozinho ou orientado por alguém. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tornar seu estudo da Bíblia mais interessante e gratificante. Número 1. Ore antes de abrir a Palavra de Deus. Você precisa abordar a Bíblia com o entendimento de que não pode entender a verdade sem a orientação de Deus. A Bíblia diz: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e ser-lhe-á dada." Deus quer lhe dar sabedoria para a sua vida, mas você precisa pedir por ela. Se você pedir e buscar por ela na Palavra de Deus, você a encontrará. Número 2. Vá devagar. Não passe rapidamente por 2 ou 3 capítulos da Bíblia e depois vá embora. Quando ler algo que o impactou, pare e pense a respeito. Converse com Deus sobre como esse verso se aplica a você e o que você pode fazer em sua vida para seguir o conselho dado. Número 3. Leve a orientação de Deus com você durante todo o dia. Quando aprender algo ou descobrir uma promessa bíblica encorajadora, leve-a consigo durante todo o dia, escrevendo-a em um cartão ou, melhor ainda, memorizando-a. Quando desanimado ou estressado, pare e pense naquela promessa bíblica que descobriu. Por onde começar? Lhe dou essas sugestões. O livro de Salmos é um ótimo lugar para ir se você estiver se sentindo desanimado ou abatido. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria prática e conselhos para a vida cotidiana. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
compartilham a maravilhosa história da vida de Jesus na Terra e a sua caminhada com joias da verdade. 1 João, próximo ao final da Bíblia,